Seu negócio. E hoje nós vamos aqui direto ao ponto, porque nós vamos falar de vendas, um assunto que a gente acaba falando, eu não sei vender, eu não consigo trazer mais vendas para o meu negócio. Então hoje nós estamos aqui com dois especialistas da Funil de Vendas. Eles são sócios proprietários da Funil e já vamos chamá-los, é o Salles e o Danilo Simões. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Boa noite, Elisângela. Muito obrigado pela oportunidade para a gente poder falar sobre a dor que muita gente tem, que é trazer mais oportunidade de vendas para o seu negócio. Boa noite, Salles. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Danilão, sócio. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre vendas com vocês. Muito bem. E eu fico muito feliz aí de vocês terem aceito o nosso convite, porque é um assunto relevante, inclusive para começar janeirão, né? Porque janeiro o pessoal tá Que a gente tem no Brasil aí. E janeirão é isso que você disse, né, Liz? As pessoas prometeram várias coisas no dia primeiro, né? Será que estão cumprindo? Será que estão organizando para bater essas não metas? vai adiantar pular 7 ondinhas, né? E aí, nós vamos começar a discorrer esse assunto ao longo do programa, mas queremos saber como que é a Funil de Vendas. Você, Salles, que iniciou nessa trajetória e está crescendo, está na expansão da empresa. Conta um pouquinho. Muito bom, Elis. E a Funil, ela tem aí 15 anos de mercado, né? Então, tudo que as pessoas ouvirem, você, telespectador que está aí, você, de fato, que já acompanha a Elis há um tempo já aí nas redes sociais, todo mundo que fala Funil de Vendas está falando da nossa marca. Então, nós temos 15 anos de mercado, quando no Brasil ninguém falava de Funil de Vendas. Falava de Pipeline Sales, que é a metodologia, que óbvio que é cano de vendas, e o meu sócio, Thiago Pirinelli, que é o fundador e que registrou essa marca no Brasil há 15 anos, ele fez uma pesquisa no Google e ninguém tinha colocado isso lá, né, Elis? E aí ele, de fato, até no bastidor estava falando também para vocês que 4 pessoas em 2010 pesquisou a palavra funil de vendas. 3 foi meu sócio e é uma pessoa arrependida. Mas a Funil, de fato, ela começou no mercado com um desafio. Meu sócio, ele tinha uma empresa de consultoria chamada Tálamo na época, que dava consultoria de processo na parte administrativa, financeira, gestão, todas as frentes de uma consultoria, e de fato ali sempre parava em vendas, como se fosse uma curva ali, o córrego ali, que tem aquela curvinha ali, sempre ficava acumulando aquela sujeirinha, vendas, né? E ele chegou e ele falou assim, poxa, cara, se toda empresa que eu entro tem dor de vendas, deixa eu focar nisso de fato. E ali começou a ideia, e a Funil ela tem uma história muito longa, né? Até porque são 15 anos, mas eu resumi em 2 frentes. Primeiro que ele percebeu que as pessoas, além de não ter processo organizado, que ele já fazia isso nas empresas, também controlavam tudo no achismo, no papel, num bloquinho de nota. Acho que vai vender, né, X%. Sem previsibilidade alguma. E aí a Funil, ela desenvolveu a tecnologia CRM, inclusive, não sei, a gente não combinou isso nos bastidores, mas o Danilo pode dar um presente? Claro, pode falar. Danilo, eu já vou cortar sua frente aqui, que é problema seu, você se vira, né, Danilo? Assim? Se vira Fica à nos vontade, 30, meu né? Se vira. O Danilo vai deixar um link em algum lugar depois para Elisa aqui. 7 dias gratuito desse CRM para qualquer pessoa que estiver assistindo o seu canal atemporal. Pode ser em 2055, vai ter esse link aí disponível. Nossa, de presente. gente, olha tá? isso, aproveitem, pessoal. 7 dias. Então, assim, a Funil ela criou essa tecnologia em 2012, por quê? Porque percebeu que o empresário, além de não saber organizar o processo comercial, não tinha onde controlar. Então a Funil tem a frente de tecnologia CRM e a parte de educação corporativa. De fato, ela discorreu vários anos, né? E aí minha história com a Funil que é importante trazer. Eu sou empresário e já tive 4 franqueadoras antes da Funil de Vendas. E uma das empresas hoje é a maior escola de oratória aí do Brasil, né? Da América Inclusive Latina. tem aqui em Araraquara, né, Tem gente? Araraquara. Pode falar. Pode. Eu tenho até outra franqueadora hoje, né? De oratória também, mas
essa empresa que eu tinha, eu tive que contratar a funil de vendas. Porque em 2021, desculpa, eu tive um desafio muito grande de vendas. Ali, pós-pandemia. Expandiu muito. E a gente não conseguia dar o suporte. Por falta de processo. Até tinha processo, mas ele ainda... Processo é assim, você organiza, a cada 3 meses você tem que revisitar ele. E a gente estava revisitando, estava funcionando super bem, já tinha 60 mil alunos, estava indo muito bem no Brasil. Mas me falaram, o meu ex-sócio franqueado, que é o Bruno Cunha lá de Goiânia, falou, cara, eu conheço um cara chamado Thiago Pirinelli, Guilherme, para te ajudar nisso. O Bruno era o meu conselheiro. E o que acontece, Elis? Eu contratei a Funil, aumentou 30% o faturamento da minha rede. E de 2021 a 2023, eu virei amigo e irmão do Thiago. Né? Ele me aconselhava como pai, como empresário. E a gente conversava mais do que as nossas próprias esposas. A gente brincava. O que acontece? Quando eu vendi minhas ações em 23, da Vox, né? E de fato eu quis tirar um período sabático, ele me chamou e falou assim, Salles, faz 2 anos que você fala para eu franquear a funil de vendas. Tinha 30 mil alunos na época. E aí, vamos ser sócio? Eu entrei igualitariamente com aquele negócio e começamos a franquear a funil. E para fechar a história, de 2023 para cá, né, Danilo? Somos aí 50 sócios franqueados em todo o Brasil, 2 operações em Portugal. E aí a história só está começando. A gente tem mais de 50 mil alunos hoje, mais de 6 mil clientes no CRM, clientes como IBM, Microsoft, XP, grandes construtoras como Cirela, a própria Build Vita, aqui da região, MRV, como um corretor de imóveis individual, um mentor, né, terapeuta individual que faz curso com a gente. E o Danilo chegou, né, Danilo, nessa trajetória, Elisa. Então, quando a gente busca funil para expandir, é porque o Thiago tinha uma máxima com ele que ele falava assim, sozinho eu não vou conseguir. E aí, óbvio que eu tive a sorte de encontrar ele também conectar comigo. A oportunidade passou e você, né, de agarrou. Cliente a sócio, e agora com mais de 50 sócios no Brasil aí, com média de 800 alunos novos todos os meses no Brasil a gente tem hoje. E ainda está só começando, ainda se for ver é um número reduzido do que a gente vai fazer. E aí você conseguiu achar aqui o Danilo. Eu vou deixar ele falar, que eu acho que é mais legal ele contar a versão dele, né? Exatamente, conta aí, Danilo. Mas é uma história muito legal, porque, assim como o Salles, eu fui cliente da funil de vendas. Eu buscava a solução comercial, buscava a solução para o processo. Você foi em Ribeirão, né? Você foi em Ribeirão Preto. Fui aluno em Ribeirão, de imersão. E aí me apaixonei pela marca, me apaixonei pela metodologia e veio ali a virada de chave, onde eu me tornei sócio. Hoje sou multifranqueado, Araraquara e São Carlos, então nós temos ali 2 unidades em operação. Nós podemos atender toda essa regional. E muito interessante olhar para tudo que você traz e ver as semelhanças nas histórias. E aí o quanto isso conecta muito mais pessoas também. Porque quem hoje não busca uma solução operacional para dentro da sua empresa? Quem hoje não busca um olhar estratégico, um olhar definido, uma ferramenta que depois da motivação vai ficar ali a parte de diariamente, execução, a rotina consistente, mas de forma clara e objetiva, né? É isso. E o Danilo, é legal trazer, né, Liz, que assim, é que ele é mais, organizado e fala mais bonito nisso, né? Mas eu vou falar a frase que o Thiago usa, tá? Não adianta pisar na brasa e estourar a bexiga. Exato. Sim. Isso ajuda, que é o que você falou da ondinha. Então a funil, né, que te ajudou e me ajudou, ela tira eles da sua cabeça, que é o melhor vendedor, o empresário, gestor e líder, e organiza num simples processo que é replicado para qualquer pessoa que tenha o mínimo de capacidade possível. Até porque a gente sabe que o motivacional é igual banho, tem que estar diariamente, praticamente, né? Depois da motivação fica a disciplina. Então, se a gente não tiver um processo a seguir, se a gente não tiver uma estrutura comercial desenhada, um ritual, fica sem previsibilidade alguma para você poder bater as suas metas, para você sair do achismo, quanto será que eu vendo esse mês? Não, a gente trabalha com processos claros, definidos e óbvios, com essa estrutura que vai trazer muita previsibilidade para o empresário. E aí, essa sociedade, essa parceria está em expansão. O Danilo está aqui com Araraquara e toda a região, né, Danilo? Perfeito. Então, eu fui aluno, né, em 2024, final de 2024, novembro de 2024, em torno disso. Depois disso, passou-se alguns meses,
começamos a negociação. De lá para cá são 7, 8 meses de treinamento full time para justamente ser o comunicador, ser o educador do processo e da metodologia que hoje transforma empresas, como o Salles trouxe. A gente fala de empresas como Eurofarma, John Deere, Cirela. Da região tem várias, um exemplo. Várias. Sei, a NextMed aqui da região de São Carlos também é um cliente nosso que é grande, né, que as pessoas geralmente conhecem. Sim. E eu acho que assim, né, Danilão, não é pelo tamanho da empresa, né, Elis? Qualquer empresa ou profissional liberal que tem dor comercial, que trabalha com venda consultiva. Então, nosso foco é atender essas empresas, né, Danilo? Perfeito. Hoje nós temos ali abrangência para todos os níveis de consciência dentro de uma operação. E aí a gente falando, né, eu até brinquei com vocês, porque eu achava que o funil de vendas era o sistema, o processo, e de repente não, é aí a empresa, na verdade, né? Aqui na nossa região, você já está falando de atendimento com muitos clientes. Sim. Vamos falar um pouquinho dos processos, o que é realmente que vai fazer com que a gente comece a colocar dinheiro no bolso, a esses processos que realmente vão conectar e fazer o negócio funcionar? Eu acho que o Salles aí, porque o Salles a gente vai liberar ele, né? Então, já a gente libera ele, mas se quiser ficar também. Né? Adorei ele falando aí. Eu acho que a gente poderia trazer o que você quer trazer de principal nesse momento para deixar para o público, até porque você está aí já há bastante tempo, né? Muito bom. Eu acho que assim, o público que está ouvindo, né? Eu até fiquei surpreso com o tanto de regiões que vocês atendem, né? Estava conversando aqui no bastidor, inclusive, parabéns por isso. Obrigada. E todas as regiões têm dor de vendas. E aí, só para fechar o ciclo falando das franquias, que eu acho que é importante também, o Thiago falava assim, poxa, quando eu conheci ele, eu falei, Thiago, você tem que replicar você. Você tem que replicar as pessoas que trabalham contigo. E qual que é o método disso? Tem 2 métodos. Ou você cresce sozinho e vai abrir 2 regiões, 3 no ano, ou você cresce com parceiros, dividindo a maior parte disso, que são sócios franqueados, que no caso o Danilo está aqui hoje com a nossa regional São Carlos e Araraquara. Então, o que eu decidi, assim, nós decidimos quando foi crescer? Primeiro que até o Danilo trouxe aqui muito legal aí, isso daqui é uma das ferramentas que a gente utiliza, assim, óbvio que depois em algum lugar ou com ele vocês vão ter acesso a isso, mas o Thiago falou assim para mim, Salles, todo produto nosso vai ter que ter Canva e post-it prática, sem palestrinha, sem ficar contando história do helicóptero, do carro, ter que ter prova social de coisas materiais, eu quero performance. E para isso eu preciso do Canva e do post-it para as pessoas saírem de lá com um plano de ação. E aí aquilo eu comprei muito. Aí o outro lado que eu falei para ele, eu falei assim, sócio, ok, futuro sócio, mas chamava de sócio já, ok. Mas tem um pacto do meu lado. Você não é mais o protagonista disso. Você é o protagonista sim para formar os franqueados, mas o franqueado tem que replicar igual melhor que você. E hoje nós estamos, aí, como eu falei, com 50 pontos, né, no Brasil, 2 em Portugal, e com pessoas inclusive aplicando melhor que a gente. E a escala... Até porque você está sendo um exemplo de verdade, né? Porque replica, porque é método. Óbvio que tem que ter um pré-requisito. O Danilo já dava treinamento, o Danilo já formou equipes comerciais, o Danilo tem uma vasta experiência em vendas e esse é o perfil do nosso franqueado. Mas a gente começou a crescer em espiral. Então, meu foco foi no interior do estado de São Paulo, depois foi capital, depois Minas, aí eu fui para o Centro-Oeste, fui para o Nordeste, e agora eu estou crescendo para todas as regiões norte. Agora para cima inclusive. mesmo, né? Total. Então a gente está crescendo de forma espiral e essa estrutura. Aí você falou sobre vendas. E aí, Guilherme, qual que é o desafio? O que vocês ajudam de fato? Toda a metodologia da funil de vendas, né, Danilo, ela é 100% prática e ela tem um diferencial que eu costumo dizer, que assim, o empresário, ele paga para trabalhar nos programas da funil. Por quê? Às vezes você vai num programa... E eu faço mentoria, eu faço imersões. Eu até indico que as pessoas façam outros tipos de imersões que é muito válido. Abre, né, a mente. Mas sai com insights. Estou falando de vendas exclusivamente. A pessoa sai de lá assim, fica 16 horas com 3 insights. E aí a pessoa pega, não tem nenhum celular aqui, eu ia pegar, empresta o celular aqui, que isso daqui é legal, Elisa. Você que, a Alice, que é mentora também, treinadora, deve dar muito exemplo, ó. Você chega numa mentoria, a pessoa fala, olha o case da Apple e tal. Aí o cara tem uma empresa de consultoria financeira. Ele chega lá e ele fala, meu Deus, eu sou um medíocre. Não é que aquilo não cabe no negócio dele. 3 insights cabem, mas tudo que ele viu, ele acha que ele é um fracassado. E não é. O que a funil faz? A gente tem uma metodologia
que pensa comigo nessa mesma consultoria financeira. Por exemplo, tem muitas XP que são cliente nosso, tá? A gente chega lá na XP, pega um gerente ou um consultor gerente, diretor, tem sempre 1, 2, 3 melhores. A gente tem um método que a gente tira da cabeça deles, através de processo, e fica replicável para uma pessoa comum replicar. Ou seja, ele não fica refém de um só vendedor, ele não fica refém só do digital, ele não fica refém só de um canal. Aí o que a Funil faz, Elis? Ela faz com que esse empresário tenha previsibilidade, tenha uma longevidade na sua empresa, e aí entra o nosso propósito, né, Danilo? Que é, de fato, ajudar pessoas e empresas por meio das vendas. Porque tem estatísticas aí, né, que um grande percentual dos empresários quebra em menos de 2 anos. Mas Sim. por quê? Porque o cara tem um super produto e não sabe vender. Então e é aí, esse. né? Agora vamos aqui no Danilo, dentro dessa Bora. questão da dor da venda, né? Fala, a empresa tem uma dor. E qual é a dor de dentro da dor da venda? Vamos lá. Quando a gente olha para o nosso funil de vendas, muita dor que acontece diariamente é a falta de consciência de entender 3 pilares básicos. O primeiro deles, no nosso funil a gente trabalha com atração, o segundo, relacionamento e o terceiro, fechamento. Quando nós não entendemos em qual desses estágios está o nosso cliente, vai ser uma dor enorme. Por quê? Porque nós iremos gastar uma energia, a nossa motivação. Acabamos de sair da palestra ali, motivado, engajado, mas a gente não entende em qual etapa está o nosso cliente e qual que é o nível de consciência dele em relação à compra do produto que estamos ofertando. Então, a partir desse momento, vamos gastar energia de forma desqualificada. Automaticamente, o processo ele não vai acontecer e o resultado ele não vai ser previsível. Por quê? Porque nós não sabemos conduzir dentre as etapas do nosso funil de vendas a jornada do nosso cliente. Perfeito? Maravilha. E aí, dentro dessa atração, né? Como que eu faço para atrair realmente esse cliente? Nós vamos trabalhar os canais de prospecção. Como o Salles levantou, Canvas da prospecção. Hoje, nós temos até, aproveitar a oportunidade, dia 21 de fevereiro, a partir das 19 horas. Quem quiser pode depois me chamar no Instagram, eu chamo a Elisângela, que a Elisângela vai fazer essa conexão ali pra gente. A gente vai ter um treinamento falando sobre prospecção. Presencial? Presencial. E todos os nossos treinamentos são presenciais para um número exclusivo de empresários. A gente não abre para 50, 60, 70 pessoas. É 20, 25 pessoas no máximo. Por quê? Porque é mão na massa. Essas ferramentas elas vão levar o empresário Individuais também. e alguns individuais na questão da mentoria, né? Perfeito? Então, dia 21 de fevereiro, a partir das 19 horas, quem quiser pode te chamar aí, que a gente vai levar uma condição exclusiva. Mas quando a gente fala de atração, justamente a gente está falando de como se posicionar dentro desses canais de prospecção. O que é outbound, o que é o inbound, o que é a prospecção ativa, o que não. Então, depois disso, a gente entra na parte de relacionamento, qualificação, entendimento, fazer ali uma venda aonde nós conseguimos nos colocarmos do outro lado da moeda, trazer de forma estratégica e processual até chegarmos na etapa de fechamento. Chegando na etapa de fechamento, nós vamos trabalhar os pilares de fechamento ali, de negociação, de propostas, quando a gente vai falar de algumas concessões, política de preço, e daí depois com isso a gente chega no resultado final. A maior dor em vendas, eu acredito que seja não saber o processo de vendas. Então, quando a gente trabalha isso dentro da empresa, vem a disciplina. Por quê? Fazer o que tem que ser feito na medida que deve ser feito, dia após dia. Então, qual que é a operação? Quantas ligações, quantas prospecções eu preciso? Mas, além disso, em qual nível de consciência o meu cliente está em relação à compra do meu produto? Então, a gente trabalha todo esse ecossistema, não só de funil de vendas. Perfeito. Como a gente disse que a gente tem que liberar o Salles, porque ele tem um outro compromisso, e já deu nosso horário, então, Salles, eu gostaria que você fizesse aí uma fala para os nossos telespectadores, para a gente poder te soltar. Bom, eu falo que o papo é bom aqui, eu preciso marcar para vir aqui com mais tempo, né, Danilão? Agora... Sim. É, porque a hora muito leve, voa, né? viu? Voa, que eu vi assim. Mas eu tenho uma frase que eu digo que quem aprende a vender escolhe qual cadeira sentar, literalmente, né? Porque a venda, ela me tirou da extrema pobreza e todos os empresários bem-sucedidos sabem vender.
E uma coisa que eu quero deixar na reflexão de vocês é assim, o Danilo, óbvio que nas oficinas e conteúdos até gratuitos que ele faz, às vezes workshops nas empresas, enfim, vocês podem ter acesso, ele entrega uma questão que a principal é para quem eu vendo. Isso é um detalhe tão básico do que ele estava trazendo, fora as coisas complexas, que assim, as pessoas às vezes querem vender, mas ela não para olhar nem para quem ela vende, quer vender para qualquer pessoa. Então, para janeiro e para todo o seu ano aí começar bem, eu sugiro que você aprenda a vender. Mas para isso, comece pelo um simples insight aqui, que é mapeie 10 clientes seus que te pagam melhor, que não te dá dor de cabeça, que você adora atender. Coloca todas as características dele, desde onde ele come, que carro ele tem, qual que é a profissão dele, todos os detalhes máximos que vocês têm. Estou entregando um pouco da oficina aqui. E depois disso você vai falar assim, agora eu vou prospectar esse camarada. Como? Com estratégia, que eu não vou entregar tudo aqui, você tem que pagar, né, Danilão, para ter esse acesso. Tem né? que estar dia 21 no treinamento. Dia 21 no treinamento. E isso muda o jogo, Elis. Então, eu queria agradecer pelo convite, Danilão, e principalmente por me conectar com a Elis aí. Vai ser um prazer ter outra oportunidade de tomar um café contigo agora com mais calma também. Com certeza, eu fiquei bem feliz. Obrigado. Então, nós vamos chamar os nossos apoiadores e voltamos já já. Quer empreender com praticidade, qualidade e retorno rápido do seu investimento? Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a InovaMac te garante isso e muito mais. Os equipamentos são certificados, seguros e compactos e te possibilitam também seu uso doméstico. Uma infinidade de receitas deliciosas que agradam a todos os paladares. Siga as redes sociais da empresa e fique por dentro das novidades. InovaMac, movidos pela inovação. Na primeira infância, cada gesto importa, cada olhar, cada descoberta. Na Escola Girassol, o cuidado e o afeto caminham lado a lado com o aprendizado. Aqui, valorizamos o desenvolvimento harmonioso das crianças, respeitando o tempo e a essência de cada uma. Em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de significado, preparamos nossos pequenos para o futuro, com amor, valores e conhecimento. Matrículas abertas. Escola Girassol. Tradição em cuidar, educar e formar com o coração. A eletroestimulação é uma técnica que utiliza correntes elétricas para estimular os músculos durante os exercícios físicos. Suas vantagens incluem economia de tempo, já que 20 minutos equivalem a 2 horas de academia convencional, além de proporcionar a queima de 1.000 calorias em 20 minutos, redução de celulite, redução de flacidez e não contém risco de lesões. Suada, endorfinada, feliz e muito contente em poder ter a tecnologia ao meu favor e hoje contribuir com a minha correria de vida e em 20 minutos, até 3 vezes na semana, manter meu shape. E bora que tem correria ainda. Estamos de volta com mais um episódio do Conecte Mais para você. E hoje eu estou aqui com o Danilo Simões falando sobre vendas, funil de vendas. Ele que é sócio proprietário dessa empresa maravilhosa que, gente, dor de venda é dor de venda, né? Então, antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero lembrá-los que estamos aí no Janeiro Branco, né? Os cuidados com a saúde mental. Cuide-se, não deixe pra... O melhor remédio ainda é cuidado, tá bom? Danilo, voltamos aqui para o nosso bate-papo. A gente estava falando de como atrair os clientes, porque realmente no campo não é tão simples assim, né? E aí você estava falando de como prospectar e tudo mais. Quer continuar completando mais alguma coisa aí? Eu vou dar uma dica. Em terra de WhatsApp, vendedor que liga é rei. Então quem se posiciona, quem liga, quem troca essa energia com o cliente, ele já está meio caminho andado para poder ter uma ótima ou excelente conversão em vendas, tá? Mas quando a gente fala para esse relacionamento, nós precisamos ter um relacionamento com o cliente, né? Trabalhamos ali os 3 pilares do funil de vendas: atração, relacionamento e fechamento. Nós precisamos lembrar que nós precisamos
tratar essa venda como uma venda consultiva. Quais são as expectativas que esse cliente tem? Qual que é o segmento, nicho que ele está? Quem é o decisor? Quem que é o influenciador? Quem que eu trago para essa negociação? Quem são as pessoas importantes para a gente poder trabalhar, para a gente poder sentir essa necessidade do cliente? Não é só empurrar um produto. Nós precisamos hoje nos conectar com pessoas. E aí você falou um negócio que eu achei bem bacana também, antes da gente entrar nos relacionamentos de verdade, que é aquela situação. Você já veio da área imobiliária, né? O cliente busca, por exemplo, uma casa de 1 milhão, mas ele não tem a condição para 1 milhão. Legal. É a diferença, muitas vezes, de objeção para condição. Quando a gente está na etapa de fechamento, nós precisamos entender a nossa política de preço e também precisamos entender o que a gente tem como objeção e o que temos como condição de compra. Muitas vezes algum cliente está sonhando, como você trouxe, no mercado imobiliário. Sempre assim, 3 quartos, sala, cozinha, suíte, área gourmet. E aí tem uma renda de 2 salários mínimos, não fecha a conta. Então acaba que o vendedor gastando energia em um cliente que não tem condição de fechar naquele produto. Ele tem condição de outro produto e está tudo bem. A gente vai com um nível de consciência e maturidade, entendendo o caminho e direcionando ele para aquele produto. Perfeito? Mas quando a gente traz para essa relação, nós precisamos ter muito tato. Por quê? Porque todo cliente tem uma expectativa a ser sanada. Exatamente. E eu vejo que dentro de tudo isso, o relacionamento realmente vai fazer você entender melhor, né? Você buscar conhecer esse cliente. Sim. E muitas vezes, quando a gente traz as nossas ferramentas, tá? Uma delas que está aqui, depois, quem quiser, busca a Elisângela, chama a Elisângela no Instagram dela, que aí a gente vai conversar. Eu vou liberar uma aula gratuita sobre funil de vendas para vocês. O Salles já liberou 7 dias grátis de CRM. Nossa, é muito presente. Então, assim, mais um presente para o público, mais um presente para você e para as suas conexões. Quem quiser, vou liberar uma aula gratuita sobre funil de vendas. Mas quando a gente traz a questão dessas objeções, quando a gente traz a questão do fechamento, foi a sua pergunta, certo? Uhum. De entendimento sobre essas objeções, a gente precisa entender o que é uma objeção técnica, o que é aplicabilidade, o que é tempo, o que é preço. Existem várias objeções e também várias etapas que essas objeções ocorrem. Como o vendedor, como o empresário quebra essas objeções, aí que a gente entra em técnica. Mas antes da técnica vem o processo. Se a gente não entende esse processo, não adianta a gente incentivar o vendedor a ligar, não adianta a gente prospectar, sendo que ele não consegue traçar o perfil ideal de cliente para ele poder usar da energia dele para poder impactar vidas e trazer o resultado para ele, para dentro da empresa. E falando em objeção, geralmente as pessoas acham que a maior objeção é preço, e nem sempre, né? Não, nem sempre. Às vezes a gente tem objeções falando de imóvel, de localização, nós temos ali objeções de estrutura, de técnica, às vezes a aplicabilidade, o uso no dia a dia para essa aquisição não é uma aquisição idealizada de forma natural para o dia a dia do cliente. Então nós temos que ter ali muito discernimento de entender essas dores, entender essas objeções e encaixar o produto correto para o cliente. Eu acho que assim, você ser o verdadeiro máximo possível também, né? Porque às vezes a gente está em algum lugar, por exemplo, mulher passa muito por isso. Você está comprando uma roupa, a roupa não tá bonita e a vendedora, nossa, tá linda em você, né? Então, a gente tem que olhar para isso e ser verdadeiro o máximo que a gente puder. Exatamente. Porque a venda, ela é uma tratativa humana, né? Independente do dinheiro, independente do gasto, independente da sua comissão, você está lidando com pessoas. E a partir desse momento, quando você entende esse lado, mas também entende o processo a ser executado, você vai ter você não terá um cliente detrator. Por quê? Porque ele vai fazer o melhor marketing que existe,
que é o marketing boca a boca, porque ele vai te indicar, porque você entendeu e aceitou o momento dele de compra. Não é só forçar a venda, é entender essas objeções que existem, levar para ele soluções. Se essas soluções não forem suficientes para ele, você entender isso e aí depois, posteriormente, trazer ali a sua concessão, pedir aquela indicação, pedir para ele trazer para você uma nova oportunidade. Se você quiser forçar alguma coisa para ele, ele não vai te ajudar em nada. Agora, se você foi legal com ele, ele vai ser legal com você também. Exatamente. E você falou ótimo, eu adoro essa palavra indicação, né? Porque a indicação ela gera muita credibilidade também. Sim. A indicação, eu costumo dizer que ela é meio caminho andado, né? Porque a indicação ela vem de pessoas de confiança. E o que você mais precisa fazer é gerar confiança com o seu cliente. E quando essa indicação chega para você, essa relação de confiança ela já aconteceu numa outra esfera e aí você já foi... Diminui um caminho, Diminui né? um caminho, exatamente. E você vai ser beneficiado com isso, porque quem indica, confia. Exatamente. Eu quero aproveitar, você que está chegando aqui no YouTube, ou você que está na TV e de repente gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o Danilo, aproveita porque dá para responder aqui pelo YouTube, tá bom, gente? É só você entrar no Conecte Mais Podcast e fazer a sua pergunta no chat, que aí a gente consegue responder. Porque olha só, venda é o que sustenta o nosso negócio, porque é de onde vem o dinheiro, que sustenta o marketing, né? Que sustenta o financeiro, que sustenta, na verdade, tudo, porque é de onde vem o dinheiro. Agora, me fala uma coisa, quando a gente fala, inclusive, do marketing, a briga que tem do marketing com o financeiro, né? E quando você está falando de processo, dentro do funil, fala-se um pouco disso também? Funil de marketing é diferente de funil de vendas e as pessoas às vezes confundem muito sobre isso. Porque o funil de marketing ele é o processo de posicionamento, captação. O funil de vendas é o processo de tratativa do cliente. Então tem muito conflito ali. Por quê? Porque que algumas pessoas, a grande maioria delas, não entende a diferença de um e de outro, tá? Mas dentro das empresas é sempre assim. O vendedor recebeu o lead ruim, é culpa do marketing. Mas o vendedor também não passa essas informações do perfil do que foi captado do lead. Então essa fica uma briga de... Fiz e não fiz, né? Fiz e não fiz. Joga de lá para cá. Então, hoje são diferentes os processos. Funil de vendas é uma coisa, vamos tratar das etapas. A partir do momento que o cliente ele está em carteira, está na nossa mão, quando ele levanta a mão, quando ele se torna um lead, eu costumo dizer que o funil de marketing é quando o cliente ele ainda é um prospect, que ele muitas vezes ele tem a intenção aquele de curioso ainda, exato. Né? Às vezes ele tem a intenção de compra, mas ele ainda não levantou a mão. Então, quando ele levanta a mão, ele se torna um lead, que aí entra ali na parte do funil de venda. Se tornou um lead, dali para frente a gente vai elaborar todas as etapas. Aí você passa a trazer ele para perto para entender realmente o que ele... Exato. Entender todas as dores, as expectativas, colocar a proposta de valor do meu produto, elaborar ali toda a jornada do meu cliente dentro do meu processo operacional. O que muita empresa hoje não tem desenhado, tá? Eu vejo aí empresas... milionárias, assim, com faturamentos milionários, com décadas ali de história, que hoje não tem o seu processo comercial. O vendedor ele anota o pedido, né? Então ele é um vendedor que tira o pedido, ele não é um vendedor que faz a venda. Então ele, por a marca ser grande, acontece que muita gente vai, manda mensagem, se torna um lead porque tem uma necessidade, e aí quem está lá, a equipe de atendimento, ela vai vender para quem quer comprar, ela não vai converter um interessado em venda. Por quê? Porque não tem processo, não tem estrutura, não tem ferramenta, muitas vezes não tem nenhum CRM. E aí tem aquela... Bom, a maioria das empresas, lógico, trabalham com metas, né? Sim. Então aí, tem janeiro, meta X até o final do ano. E aí, como que você trabalha dentro da funil de vendas a parte de metas? Meta, método e execução consistente.
esses são os 3 pilares para a gente construir uma meta e validá-la durante a semana, durante o seu mês, durante o seu trimestre, durante o seu semestre, durante o seu ano. Perfeito. Então, com base nesses 3 pilares, meta, método e execução consistente, costumo dizer a nota que cai na prova, nós vamos trabalhar o propósito, o prazo, o valor, quais são os desafios. Então, não é só ter uma meta, nós vamos descrever essa jornada de trás para frente. Então, eu tenho ali o desejo, o sonho de uma viagem. Hoje você sonha em ir para algum lugar assim que você fala... Ai, Com certeza Dubai, porque eu sou chique. Dubai é maravilhoso, é uma cidade futurista, eu adoro Dubai. Tenho também o desejo, o sonho de ir para lá. Mas, e vamos desconstruir então? O que eu preciso antes de chegar em Dubai? Olha, se eu falar, tem uma amiga minha assistindo, ela vai falar, Elisângela, passaporte. Perfeito. É o primeiro. Passaporte é uma meta. Então, quem não tem, precisa tirar. Aí, vamos lá. Nós precisamos hoje também fazer uma cotação de hotéis, de local. Então, fazer essa cotação, fechar um pacote, comprar a passagem. Essa meta é fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia, quando a gente pega o nosso sonho e destrincha ele em pequenos objetivos diários, semanais, mensais, trimestrais, E geralmente anuais. a gente faz o inverso, né? Faz daqui para lá. E aí fica mais pesado, fica mais longo. Vou sair um pouquinho da parte de processo de vendas, vamos falar um pouquinho. Eu não sou nenhum especialista, tá? Mas eu sou um bom leitor. Nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, quanto mais distante está o nosso objetivo, quanto mais lá na frente a gente está visualizando, menor é a chance da gente bater e chegar. Sim, porque ele vai poupar energia, Ele vai poupar energia, ele não quer gastar energia. Então, a gente precisa hoje, peraí, vamos lá, temos um sonho? Temos, todos temos. Mas o que eu preciso fazer antes para eu chegar nesse sonho? E antes? Você vai ver que às vezes é o primeiro passo. E depois tem um livro chamado A Única Coisa, que ele fala sobre as ações que a gente pode realizar isso de forma objetiva. Você imagina que uma peça de um dominó, tá? Ela tem o potencial de derrubar uma outra peça 50% maior que ela. Se a gente pegar 57 execuções dessas peças, imagina o dominózinho tombando. Uma cadeia. Uma cadeia acontecendo. A 57ª peça, ela vai ter o tamanho da distância entre a Terra e a Lua. Então você imagina que apenas 57 ações, o seu sonho pode ser extraordinário. Tá tão perto, né? Tá tão perto. Só que a gente precisa filtrar isso, a gente precisa trazer isso para algo palpável. O que eu posso fazer agora? Amanhã? Eu preciso ligar? Por quê? Eu preciso fazer uma nova venda? Eu preciso fazer mais uma prospecção? Então, todo esse processo da funil de vendas, ele é descrito e feito exclusivamente para o negócio, para a empresa que está participando ou dos nossos treinamentos abertos ou da empresa que contratou a mentoria para estar lá fazendo ali um treinamento aplicando para todo mundo. Perfeito. E eu quero trazer um assunto à tona que é... Manda. Vender demais nem sempre é lucro. Com certeza. Com certeza. Porque, vamos lá, uma coisa é você ter um faturamento milionário, outra coisa é você ter uma receita saudável. Uma coisa é eu ter uma margem de lucro dentro de um determinado produto e queimar essa margem com desconto sem ter uma concessão. Então, não importa se você está vendendo muito, importa a qualidade da sua venda. E isso o processo te mostra, os indicadores te mostram, as taxas de conversão te mostram, a jornada do seu cliente vai mostrar onde você pode estar perdendo dinheiro. E aí, consequentemente, você vai achar que está abalando, mas no final das contas... Está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. É a mesma coisa que você tentar encher um balde furado com água.
vai dinheiro para o ralo. Vai E, dinheiro pro inclusive, ralo foi o que e a o balde gente... nunca enche. Nós começamos falando, né? Treinar vendedor sem organizar o processo é jogar dinheiro fora. A gente já começou falando aqui dessa forma. E a vender demais é exatamente isso também, né? Você sair... É tipo um cavalo disparado. E que daqui a pouco vai dar com os burros na água mesmo. Acontece muito, já vi muitas empresas, tá? Acharem aí que faturamentos milionários e chega num determinado momento a conta não fecha mais. Por quê? Porque a estrutura toda comercial, ela não está validada, ela tem lacunas, ela tem pequenos prejuízos que somados viram grandes prejuízos e acabam comendo toda a margem que elas têm do produto, perfeito? Então vivem em empréstimo atrás de empréstimo e não conseguem ter uma receita positiva, só o que entra em caixa sai. Não é o assunto, porque o nosso assunto realmente é vendas, né? Uhum. Mas um preço bem elaborado. Inclusive, hoje, com toda essa mudança da carga tributária, então a empresa precisa realmente ficar atenta. E aí parece que não é o assunto, mas nós temos treinamento. Opa! Nós temos treinamento hoje para falar sobre política de preço, concessões, o que a gente precisa elaborar e aonde nós precisamos visualizar os gargalos da nossa operação que podem futuramente nos trazer prejuízos que nos pegam ali desapercebidos e viram uma bola de neve assim de uma hora para outra. E o leão não perdoa, né? Nunca. E aí, vamos lá. E a solução de como fazer, né? Quais são as soluções? Você já falou várias coisas aqui, né? Mas o que mais você traz? A solução é você ter disciplina para fazer o que deve ser feito. A solução é você buscar funil de vendas para poder elaborar o seu processo comercial. Então, olha só, um assunto que você trouxe, a questão de elaboração de preço, a idealização de valores a serem vendidos. Sim, temos soluções, hoje temos possibilidades. Eu costumo dizer que para cada pilar da sua empresa nós temos um treinamento. Para cada situação operacional nós temos uma solução. Então hoje, quando eu olho para a sua pergunta e observo ela numa ótica funil de vendas, a solução para você alavancar o seu negócio é chamar o Danilo Simões no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. Já ou passa a o Instagram, Elisângela, então, pelo pessoal. Danilo.Simões ou funildevendas.araraquara ou funildevendas.São Carlos, que são as duas regionais de atuação que eu, como sócio franqueado da marca, estou atuando. Muito bom. E aí, você também, e a gente já falou um pouquinho do CRM. Eu acho que hoje ele faz parte do nosso processo, né? Olha só, o CRM, ele é de extrema importância, por isso que eu falo que para cada situação nós temos uma solução. Aqui nós temos o treinamento de playbook de vendas. O CRM é a ferramenta digital, mas não adianta eu contratar um CRM se eu não tenho o meu processo elaborado. Quais são os objetivos da minha etapa do meu CRM? Quais são os gatilhos de passagem? Quais são os motivos de perda? Quais são as cadências? Em qual momento eu faço follow-up? Então tem toda uma estratégia por trás. Muitas vezes a gente acha que, olha, meu problema é que está faltando o CRM. E aí a mesma coisa do tema do nosso programa hoje. Não adianta você investir em uma coisa que não é a solução. Você não tem um processo. Seu nível de consciência para o processo ele é baixo. Você não entende o que precisa ser feito de forma consistente, de forma constante. Porque como eu já disse inúmeras vezes aqui hoje, depois da motivação fica a disciplina. E essa disciplina, ela só consegue acontecer de forma natural quando a gente consegue visualizar todas as etapas. Então, o CRM ele é uma ferramenta importante? Muito, muito, muito. E quem quiser, 7 dias grátis, comenta no Instagram da Elisângela
ou aqui no YouTube, que a gente vai mandar o link e vocês vão poder testar o nosso CRM de forma gratuita. Mas a ideia não é a parte comercial, é a parte de mentalidade que você precisa ter. Não adianta você ter um celular na mão e não saber usar a ferramenta de trabalho. Você precisa entender o conteúdo dela, o porquê a gente precisa utilizar e como utilizar essa ferramenta. E aí, a gente já está aqui, né? Quase que acabando o programa, meu tô ficando Deus, triste passa muito já. rápido, né? Muito. E nós vamos falar de fechamento, mas antes disso, vamos responder essa pergunta, ó. Danilo, qual método utilizar para bater a meta todos os meses? A nota que cai na prova: meta, método e execução consistente. Então, esses são os 3 pilares fundamentais para a gente poder bater meta todos os dias. Meta, método e execução consistente. Depois nós vamos falar de propósito, depois nós vamos falar de prazo, depois nós vamos falar de valores, depois de desafios, ações a serem tomadas. Então é um leque de ações que precisamos fazer, mas que a Funil de Vendas traz como metodologia um passo de cada vez. Por quê? Porque se não for simples, não funciona. Constância sempre, né? É isso. E aí, vamos falar de fechamento, né? Fechamento, assim, né? Eu fiz todo o processo, trouxe o cliente e ali consegui entender o que o cliente precisa e para fechar o negócio parece que não vai. Conta um pouco aí, o que a gente pode fazer para melhorar essa parte do fechamento? Vamos lá. Para a gente melhorar essa parte do fechamento, como eu disse, para cada situação nós temos uma solução. Matriz de negociação. Matriz de negociação, perfeito? Para a gente melhorar hoje os nossos fechamentos, nós precisamos ter a descrição de quais são essas objeções. Quais etapas acontecem essas objeções? E aí qual que é o tipo dessas objeções? Tempo, preço, decisão coletiva, técnica, aplicabilidade, crítica? Ou é simplesmente uma condição? Se for condição, já falamos hoje que quem não tem condição não fecha. Mas se nós temos uma objeção e entendemos em qual etapa, nós automaticamente vamos conseguir quebrar essas objeções de forma natural. E uma outra dica que eu dou para todo mundo: escutativa. Perguntas direcionadas. Escute o seu cliente. Ele vai te dar as principais respostas. Ele já vai, né? Na verdade, a resposta já está ali, né? Exatamente. Danilo, vamos falar um pouquinho do livro também? Temos aqui o livro da Funil de Vendas, perfeito? Então, esse livro, posso lançar mais uma? Opa! Vamos lá. Então, quem entrar no Instagram da Elisângela e no Danilo Simões e também do Funil de Vendas Araraquara e Funil de Vendas São Carlos, vai ter um post lá. Quem curtir e comentar. E seguir a página, né? E seguir as páginas, com certeza. Tem que seguir as 4 páginas, tá? Então, a sua, a minha e as 2 da Funil de Vendas institucional. A gente vai sortear o livro da Funil de Vendas. Então, tem o prazo de hoje, segunda-feira, até quinta-feira. Na quinta eu sorteio. Na quinta-feira a gente Opa! sorteia. E acho que eu vou melhorar, tá? Não vou sortear um só, não. Vou sortear 2 livros, tá bom? Gente, tem E muita olha, coisa boa acontecendo aqui, pelo amor, hein? E vou trazer mais um benefício para os seus espectadores, para o pessoal que estão nos assistindo e que irão nos assistir, perfeito? Quem curtir, seguir, comentar lá o post, perfeito? E for sorteado, eu também vou... Olha, Olha, hein? Olha. eu vou dar uma matrícula do nosso curso dia 21 de fevereiro, oficina da prospecção, que vai acontecer aqui em Araraquara. Gente, olha só. Não perca por nada. Olha quanto benefício. É sorteio do livro, é a mentoria por 7 dias, é mais Oficina. a oficina do dia 21. Exatamente. Né? Então tem muita coisa acontecendo aqui. Depois a gente... Vamos soltar isso aí Depois pro a gente pessoal. solta direto lá nas páginas, Isso. certinho,
com todas as premissas, o que precisa ser feito ainda hoje ou no máximo até amanhã. Mas acredito Acho que amanhã, Giovanni já... né? Giovanni está aqui com a gente, ele já consegue fazer, ele cuida da minha parte digital. Ele ali. é bem prático e Ele rápido, é bem prático né? e rápido, ele está ali nos acompanhando no dia de hoje, está deixando lá em tempo real também nos stories, tudo certinho. Então ainda hoje a gente já solta e aí deixamos as regras lá, que aí então são 2 livros e uma matrícula para O a dia oficina 21. da prospecção, Isso. dia 21 de fevereiro. Perfeito. E mais, o Salles tinha falado dos 7 dias, né? Aí é 7 dias de utilização do nosso CRM, tá? Aham. Isso daí também... Para qualquer empresa, ele Para falou. qualquer empresa, pessoa também, Aham. vendedor, individual, microempresário, pode utilizar do nosso CRM, assim, temos a estrutura Tem completa. lá na bio da Funil de Tem, Vendas? tem na bio da Funil de Vendas, tem na minha bio também, mas quem quiser chama a Elisângela. Com certeza, gente. que a Nós Elisângela vamos... vai conseguir. Eu vou conectando vocês aí também, né? Porque a gente virou já parceiro aqui. Com certeza, porque assim, independente da questão de vendas, essa parceria, essa educação comercial, essas oportunidades que nós temos de levar informação e esperar com que o empresário sugue e tire algo positivo daqui e leve para o dia a dia e traga conhecimento para a sua vivência, traga conhecimento para a sua rotina, é o nosso principal objetivo. Então, quanto mais parcerias a gente tiver assim, mais vai ser a elevação do intelecto do empresário hoje que sofre com tanta coisa que tem aí no nosso Brasil. E você tocou num ponto assim, primordial, eu pelo menos considero, é conhecimento, né? Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu aprendo, melhor o meu negócio vai ficando. E nós temos uma máxima na Funil de Vendas que diz: informação é diferente de conhecimento. Informação você tem acesso a ela, conhecimento é o que você faz com ela. Então, hoje, quando nós entramos com as nossas soluções da Funil de Vendas, é para pegar toda essa informação que está aí dentro da sua cabeça, que você enxerga diariamente, mas você não consegue sintetizá-la dentro de uma operação, algo que seja replicável, um onboarding para que o próximo que entre, ele saiba o que fazer. Esse é o diferencial da Funil de Vendas, que foi o que me encantou lá em 2024 como aluno e depois me fez ser sócio multifranqueado aí com 12 E quando regionais. você foi para ser aluno, assim, o que você foi buscar? Porque você já vinha de um certo sucesso nos negócios. Eu buscava processo. Eu tinha muita motivação, mas eu não tinha processo para poder replicar. Então era todo dia apagando incêndio, todo dia resolvendo problemas. Eu não tinha definição do que era importante, urgente, então eu só ia fazendo. E todo mundo que entrava na empresa, eu não conseguia treinar de forma qualificada para que todo mundo falasse a mesma língua e o branding, a marca, fosse algo único, algo universal. Que todo mundo que ouvisse falar da marca soubesse do potencial, soubesse da tratativa, soubesse do que ela fazia. Então, quando eu busquei a Funil de Vendas, foi justamente porque eu tinha dores dentro do meu processo e aí eu buscava algo, informação, para eu poder replicar no meu negócio. E eu repliquei e fui muito feliz, né? Me encantei por tudo isso e me veio a ideia de eu preciso levar isso para mais pessoas, eu preciso levar isso para mais empresários, porque eu sei que existe muito mais pessoas com mais dores iguais, semelhantes e que precisam das soluções da Funil de Vendas. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu considero a Funil de Vendas até uma faculdade. Por quê? Porque ela traz muita solução mais rápida, soluções que a gente consegue sintetizar de uma forma objetiva, de uma forma onde a gente consegue entender o processo, começo, meio e fim, e aí a gente consegue trazer a tal da previsibilidade para o nosso negócio. Uau, gente, vai até, né, deu até um poema aqui. Deu até um poema, a gente já está encaminhando para os nossos finais. Mas assim, quero que você já comece deixando para os nossos telespectadores, para os seus também seus espectadores, seus acompanhantes, né, os seus
Que mais que eu posso falar? Todo mundo que te segue, seus seguidores, né? Deixa uma mensagem aí para eles de verdade, para crescer, para entender que venda realmente é o que vai levar você para os seus sonhos. Vendas me tirou da pobreza, mas processo vai me deixar milionário. Uau! E eu afirmo isso na frente de uma câmera, ao vivo, e na sua frente. Por quê? Porque eu tenho certeza disso, tá? Se eu tivesse conhecido o funil de vendas, a metodologia, toda a facilidade com que ela pega toda essa bagunça de informação e consegue direcionar de forma objetiva para o resultado, eu teria mudado a minha vida 10 vezes mais muito antes. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque eu sou outro homem, eu sou outro vendedor, eu sou outro empresário depois que eu me conectei com a funil de vendas. Então, buscar informação é uma coisa, mas gerar conhecimento para mim, para outras pessoas, é o que eu falo para você que vai mudar cada vez mais a minha vida, perfeito? E eu tenho absoluta certeza de quem emergir realmente na questão de processos em como fazer acontecer, essa pessoa vai ser transformada também. Uau! E nós, gente, precisamos nos conectar com pessoas assim, né? Pessoas que realmente traz algo importante, diferenciado, que traz processo, que traz posicionamento, postura para o nosso negócio, né? Então eu quero já ir, gente já está finalizando o programa. Quero te agradecer por esse momento especial e que você possa voltar mais vezes aqui com a gente para trazer essa informação. Melhoramos esses conteúdos, porque hoje a gente deu uma pincelada em tudo. E você que está em casa, a semana que vem a gente volta com mais informações para vocês, tá bom? Então fique conectado no Conecte Mais Podcast, Conecte Mais TV Morada do Sol, porque a gente está sempre com informação preciosa para fazer com que o seu negócio e você cresça. E até semana que vem. Beijo, beijo. Conecte Mais. Apoio Cultural e Nova Mac. Movidos pela inovação. Quer empreender com praticidade, qualidade e retorno rápido do seu investimento? Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a Inova Mac te garante isso e muito mais. Os equipamentos são certificados, seguros e compactos e te possibilitam também seu uso doméstico. Uma infinidade de receitas deliciosas que agradam a todos os paladares. Siga as redes sociais da empresa e fique por dentro das novidades. Inova Mac, movidos pela inovação.